No próximo capítulo da novela Três Graças, a cidade mergulha em um redemoinho de segredos e emoções. Tudo começa quando Meg percebe algo estranho em Lucélia. O tom de voz da moça ao falar de Júnior é doce demais, quase possessivo. E Meg, curiosa, sente que há uma história mal contada ali. Enquanto isso, Viviane recebe um buquê inesperado de Leonardo. As flores vêm acompanhadas de um bilhete simples, mas cheio de charme. O gesto a deixa encantada, e Gerluce, observando à distância, desconfia das intenções do rapaz. Filho de Ferete não faz nada sem querer algo em troca. Alerta, temendo que a amiga esteja prestes a cair em uma armadilha emocional. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na outra ponta da cidade, a tensão cresce. Um dos garotos do grupo de Bagdá sugere uma forma ousada de cobrar Raul, uma ideia que o líder adora. À noite, o plano entra em ação. Bagdá dá as ordens, se infiltra na casa de Arminda e arromba uma janela. Ao entrar, seus olhos se prendem à escultura As Três Graças, que reluz sob o luar. É um momento quase sagrado, até que tudo sai do controle. Raul é surpreendido na rua pelo bando exigindo o que devem receber. A cobrança vira confronto e o caos se espalha. Nesse exato instante, Josefa, em casa, sente o perigo e liga para Arminda desesperada. Estão invadindo, me ajuda! Mas a vilã ignora o chamado, preferindo o silêncio cruel à compaixão. Enquanto o medo domina a noite, Gerluce tenta consolar Josefa e, em seguida, busca refúgio nos braços de Paulinho. Entre lágrimas, um beijo acontece, tímido, mas sincero. É o começo de um romance que nasce na escuridão. No mesmo instante em que a escultura das Três Graças parece observar, muda, o destino se redesenhando. Gerluce se desespera ao ver Lígia desmaiada e teme que ela morra esperando atendimento. O drama em Três Graças vai atingir seu ponto mais intenso quando Lígia desmaiar em casa, deixando Gerluce completamente fora de si. A cena será de cortar o coração, um retrato cru da precariedade e do desespero de quem luta entre o amor e a impotência diante da falta de recursos. Tudo começará em uma noite abafada, quando Gerluce e Paulinho chegam à casa modesta de Lígia, já cansados do dia de trabalho. Já é de noite, mãe. Esqueceu de acender as luzes? Dirá Gerluce, tentando manter o tom leve, sem imaginar o que está prestes a acontecer. O ambiente estará mergulhado em penumbra e a única luz virá do abajur, piscando ao lado da poltrona. Lígia estará imóvel, os olhos fixos no nada, o corpo rígido. Gerluce acenderá a luz e o pavor tomará conta do seu rosto. Tem alguma coisa errada com ela, alertará Paulinho, a voz embargada. Gerluce se aproximará, o coração disparando. Mãe? Mãe, tá me ouvindo? Dirá, sacudindo a mulher. Nenhuma reação. Acorda, mãe! Acorda! Gritará, já sem controle. O desespero tomará conta da filha, que continuará a sacudir Lígia com força, como se o amor pudesse trazer de volta o fôlego perdido. Paulinho encostará 2 dedos no pescoço da veterana, tentando sentir o pulso. Ela morreu? Perguntará Gerluce, com lágrimas caindo no rosto. A respiração de Lígia será quase imperceptível. Não, ela está respirando, responderá Paulinho, tenso. Nesse momento, Joelle surgirá na porta, tomada pelo pânico. Minha avó está morta! Gritará, correndo até a poltrona. Paulinho tentará acalmar as duas, mas Gerluce estará inconsolável. Ela tá gelada, Paulinho, e essa respiração tá fraca demais. O rapaz segurará as mãos dela. A gente precisa levar para o hospital agora. A filha balançará a cabeça em desespero. E como? Você acha que tem ambulância para pobre, Paulinho? Vai demorar horas. Mesmo assim, Paulinho correrá até a rua, gritando por socorro. Um vizinho aparecerá e juntos colocarão Lígia numa velha cadeira de rodas, empurrando com dificuldade até o carro de um conhecido. O som das buzinas, o trânsito travado, o tempo correndo, tudo formará um retrato do desespero que só quem já viveu sabe. Vocês têm algum plano de saúde? Perguntará Paulinho no caminho. Claro que não,
responderá Gerluce com raiva e lágrimas misturadas. Com que dinheiro a gente ia pagar? Mal dá para comprar o remédio dela. Joelle, ao lado, rezará baixinho, pedindo que a avó resista. Chegando ao hospital, a cena será de caos. Macas amontoadas, gritos, pacientes esperando há horas. Uma enfermeira mal olha para elas. Precisa esperar a triagem, senhora. Gerluce explode. Esperar? Ela tá morrendo. Vocês querem um atestado para atender uma pessoa viva? Paulinho tenta conter a mulher, mas a revolta dela é maior que o medo. O relógio da parede marca cada minuto como uma sentença. Lígia, pálida, é colocada numa cadeira, e o tempo parece parar. Vai demorar horas, repete Gerluce, num sussurro carregado de desespero. Ela não vai aguentar, Paulinho. Eu já passei por isso, eu sei como é. Vai morrer aqui esperando. A câmera se aproxima do rosto de Lígia, que tenta abrir os olhos, oscilando entre a vida e a inconsciência. Um enfermeiro passa, finge não ver. Joelle segura a mão da avó e implora. Fica comigo, vó. Por favor, fica comigo. Enquanto isso, Gerluce corre pelos corredores, tentando encontrar ajuda. Alguém, pelo amor de Deus, me escuta. É a minha mãe. Ela precisa de médico. O eco da voz dela se mistura aos gemidos e ao barulho dos passos apressados. Um médico surge rapidamente, mas se limita a olhar os papéis. Ela precisa de exame, mas a triagem ainda não liberou. Gerluce o encara com ódio. Exame? Ela precisa de ar. O homem desvia o olhar e sai. Paulinho se aproxima, tentando abraçá-la. Calma, Gelu, calma. Mas ela o empurra, tomada por um misto de medo e raiva. Você não entende. Eu cresci vendo isso. Gente morrendo sem atendimento, gente que não tem nome para eles. É assim que termina. Do outro lado da sala, Joelle chora baixinho. A respiração de Lígia oscila, o som quase inaudível. O monitor improvisado marca o ritmo lento, irregular. Ela tá piorando, murmura Paulinho. De repente, uma enfermeira se aproxima com uma prancheta. Qual o nome completo dela? Lígia de Souza Nogueira, grita Gerluce. Ela tem pressão alta, diabetes, já teve AVC. Se ela morrer aqui, vocês vão ter que responder. A profissional finge calma, mas o olhar revela cansaço. A gente vai fazer o possível, senhora, só tem que esperar um pouco. O um pouco se arrasta como eternidade. Gerluce se ajoelha ao lado da mãe, encosta a cabeça no colo dela e começa a chorar. Não faz isso comigo, mãe. Você sempre foi forte. Levanta, me xinga, reclama de mim, mas levanta. Paulinho observa em silêncio, impotente. Ela não vai desistir, diz ele, tentando convencer a si mesmo. Ela sempre foi guerreira. Joelle aperta as mãos da avó. A senhora prometeu ver meu bebê nascer, lembra? Não vai quebrar essa promessa. O som de um monitor dispara e todos olham. A respiração de Lígia se torna mais fraca. Ela tá indo embora, sussurra Gerluce. A câmera se fecha no rosto dela. Um grito silencioso, uma súplica que atravessa o ar pesado do hospital. Mas no fundo da sala, uma médica aparece correndo. Vamos levar para a emergência, agora! A esperança renasce, mas o medo continua ali, latejando. Gerluce segura a mão da mãe, enquanto os enfermeiros empurram a maca. Não solta de mim, mãe, por favor! Enquanto o corredor se fecha ao som das rodas da maca, Paulinho e Joelle ficam para trás, paralisados. O relógio continua marcando os segundos, e o eco da voz de Gerluce, desesperada, ainda ressoa. Vai demorar horas. Horas demais para quem não tem tempo a perder. O corredor do hospital parece um túnel sem fim. Gerluce corre atrás da maca empurrada pelos enfermeiros, sem sentir o chão sob os pés. A cada curva, o som das rodas ecoa como um relógio da morte. Segura firme, mãe! Aguenta só mais um pouquinho! Implora ofegante. Paulinho vem logo atrás, tentando alcançar as duas, enquanto Joelle soluça, quase sem forças. A equipe médica entra na sala de emergência e uma enfermeira barra a filha na porta. A senhora não pode entrar agora. Gerluce segura o braço dela com força. É minha mãe.
Eu não vou deixar ela sozinha. A enfermeira firme apenas repete: espere lá fora. O olhar de Gerluce é de puro desespero, mas ela obedece, porque não há escolha. Do lado de fora, o tempo para. O corredor está cheio de gente, mas tudo parece distante. Ela escuta os ruídos metálicos vindos da sala. O abrir de gavetas, o som de luvas sendo colocadas, uma máquina apitando. Cada som é uma agulha no coração. Meu Deus, não leva ela agora, sussurra. Paulinho tenta acalmá-la, mas o silêncio é pesado demais. Joelle se encolhe num banco, abraçada às próprias pernas, os olhos vermelhos. E se ela não voltar, tia? Pergunta com a voz trêmula. Gerluce segura o rosto da sobrinha. Não fala isso, menina. Sua avó é forte. Já venceu coisa pior. Ela vai sair dali viva. Você vai ver. Minutos viram horas. O médico finalmente aparece, o semblante cansado, a máscara pendendo no queixo. Gerluce se levanta num pulo. Doutor? E então? Ele respira fundo antes de responder. Conseguimos estabilizar, mas o quadro é delicado. Ela teve uma queda brusca de pressão e um princípio de AVC. Vamos manter em observação. Gerluce leva a mão ao peito, o alívio misturado ao medo. Ela vai acordar? O médico hesita. Ainda é cedo para dizer, mas ela está reagindo. É o suficiente para que as lágrimas escorram outra vez. Paulinho se aproxima, abraçando-a por trás. Ela está viva, Gerluce, viva! Enquanto isso, dentro da sala, Lígia está imóvel, ligada a tubos e monitores. O som das máquinas é a única prova de que ainda há vida ali. A câmera se aproxima do rosto dela, mostrando o leve tremor das pálpebras. É quase imperceptível, mas existe. Do lado de fora, Gerluce segura o vidro da janela, observando a mãe. Ela me criou sozinha. Não vai ser agora que vai me deixar. Paulinho observa a força dela e murmura. Você puxou a coragem dela. Joeli se aproxima e segura a mão da tia. Ela precisa da gente agora. A médica retorna e entrega um papel. Esses são os remédios que ela vai precisar quando tiver alta. E aqui, as instruções. Gerluce pega a receita, mas ao ver os valores, o semblante muda. Isso tudo custa caro demais. A médica suspira. Infelizmente, é o que o quadro exige, mas procure o posto de saúde amanhã cedo. Talvez consigam liberar parte dos medicamentos. O trio sai do hospital, exausto. A noite ainda não terminou. Na rua, o vento frio bate no rosto de Gerluce, que sente o peso do mundo nos ombros. A gente precisa de dinheiro, Paulinho, e rápido. Eu não vou deixar minha mãe depender de sorte. O clima vai ferver com uma nova bomba prestes a explodir nos bastidores da mansão e da empresa. O mistério sobre a verdadeira paternidade de Raul. A revelação não virá de uma vez, mas será construída aos poucos, entre olhares atravessados, frases soltas e reações que ninguém conseguirá disfarçar. Tudo começa quando Ferete, com seu jeito frio e venenoso, solta uma série de provocações que deixam Arminda sem chão. E o público, claro, em alerta. Nos próximos capítulos, o empresário começa a demonstrar um rancor estranho pelo rapaz. Em reuniões e conversas casuais, faz questão de diminuir Raul, chamando-o de incapaz e parasita. Mas, curiosamente, observa o garoto com uma mistura de desprezo e inquietação. Você não tem o menor talento para isso, Raul. É uma perda de tempo tentar te ensinar qualquer coisa. Dispara, com aquele olhar calculista que tanto amedronta os que o conhecem. A tensão aumenta quando Ferete convoca o jovem para uma conversa em sua sala. O ar é pesado, a porta se fecha e o vilão vai direto ao ponto. Obriga Raul a assinar documentos que o afastam de parte das funções na empresa. O rapaz se recusa de início, indignado com a decisão autoritária. Por quê? O que eu fiz de errado agora? Só porque não quero jogar o jogo sujo de vocês? Grita enquanto Ferete permanece impassível. O embate esquenta. Raul exige saber se vai ao menos receber algo em troca da renúncia forçada. Ferete dá um sorriso sarcástico e responde com veneno. Receber? Receber o quê, garoto? O que você ganha já é muito para quem não faz nada.
Agradeça a sua mãe por ainda ter o que comer. A partir daí, o tom da conversa desce ladeira abaixo. Raul, humilhado, rebate dizendo que o dinheiro é dele por direito, já que a herança foi deixada por seu falecido pai. É então que Ferete dá uma gargalhada seca, um som que ecoa como deboche. Ah, é mesmo? O dinheiro do seu pai? Pois é, pena que ele não está aqui para confirmar. A frase soa como uma lâmina. Raul, sem entender o tom da ironia, encara o homem e pergunta o que ele quis dizer. Ferete muda de assunto, acende um charuto e encerra. Assine logo esse papel. Eu tenho coisa mais importante para resolver do que lidar com meninos mimados. Quando o rapaz sai batendo a porta, Arminda entra. E é aí que a verdadeira guerra começa. Ferete, com um meio sorriso, comenta: Teu filho precisa de um corretivo. Tá se achando dono do mundo. Arminda retruca na hora, cansada das provocações. Ele é apenas um garoto tentando encontrar o próprio caminho. Você não tem o direito de se meter. Ferete levanta os olhos devagar, com um brilho sombrio. Ah, Arminda, você sempre tão protetora. Quase como se tivesse medo que alguém descobrisse alguma coisa. A frase parece casual, mas cai como uma bomba. Ela tenta disfarçar, mas sua voz falha. Do que você está falando? O vilão apenas ri e sai, deixando-a perturbada. Na manhã seguinte, o clima entre mãe e filho continua tenso. Raul reclama da mesada curta e insinua que Arminda o trata como se ele fosse um estorvo. Você controla cada centavo, mãe. É humilhante ter que te pedir até para abastecer o carro. Ela tenta se justificar, dizendo que o dinheiro é para o futuro dele, mas o rapaz não acredita. Você fala como se eu fosse um peso, como se não quisesse que eu existisse, diz com os olhos marejados. Mais tarde, Ferete volta a cutucar, desta vez em público, durante um almoço na casa de Arminda. Ele, num tom carregado de sarcasmo, solta: Vadio. Ah, se fosse meu filho, já teria aprendido a trabalhar. O comentário gera um silêncio constrangedor. Raul se levanta da mesa, sem dizer nada. Arminda fica imóvel, como se o sangue tivesse gelado nas veias. Depois que todos saem, ela enfrenta o empresário. Por que disse aquilo? Pergunta em voz trêmula. Ferete finge inocência. O quê? Só disse o que todos pensam. Esse garoto é um inútil. Arminda tenta manter o controle, mas o olhar dele a desarma. Não me provoque, Ferete. Você não sabe o que está dizendo. Ele se aproxima, quase sussurrando. Ah, eu sei muito bem. Talvez melhor do que você imagina. Nos corredores da empresa, o assunto se espalha. Alguns funcionários comentam que Ferete anda estranhamente obcecado por Raul. Outros garantem que ouviram o vilão chamando o rapaz de ingrato e cópia de alguém que o irrita. Enquanto isso, Raul tenta provar que é capaz de andar com as próprias pernas, busca novos projetos, procura parceiros, tenta se afastar da sombra da mãe e de Ferete. Mas o vilão não deixa barato. Usa sua influência para sabotar cada tentativa do rapaz. Telefona, manipula contratos, dá ordens para que ninguém o apoie. Quero esse moleque fora do caminho. Se insistirem em ajudá-lo, vão se arrepender. Ameaça. O comportamento obsessivo começa a levantar suspeitas até mesmo em Macedo, o braço direito do empresário. Doutor, com todo respeito, o senhor tem certeza de que é só profissional o problema com o rapaz? Questiona. Ferete o fulmina com o olhar e corta. Você está pago para trabalhar, não para fazer perguntas. A tensão explode de vez. Ferete e Arminda discutem na sala da mansão, e ele, num ataque de fúria, comenta que colocou Leonardo para vigiar Viviane, insinuando que a gerente anda se metendo onde não deve. Arminda, ácida, devolve a provocação. Teu filho é tão inútil quanto o meu. A resposta vem como um trovão. Ferete se levanta devagar, o olhar faiscando de raiva. Ao menos o meu tenta ajudar. O teu só serve para te envergonhar. Arminda ri com amargura. Não diga isso, Ferete. Ele me lembra o idiota do pai dele. E eu não suporto isso. A frase escapa antes que ela perceba o peso. O vilão se aproxima, olhando-a fixamente. O pai dele é? Que interessante.
porque às vezes eu tenho a impressão de que ele me lembra alguém muito mais próximo. O silêncio que se segue é mortal. Arminda desvia o olhar e diz apenas: cuidado com o que insinua. Certas coisas, se ditas em voz alta, não têm volta. Nos dias seguintes, Ferretti passa a observar Raul com mais frequência. Nota gestos, expressões e até o tom de voz do rapaz. Tudo o irrita, mas ao mesmo tempo o intriga. Sozinho, ele desabafa: maldito seja. Por que me incomoda tanto esse moleque? Em cenas posteriores, o vilão manda Macedo investigar o passado da família de Arminda. Ele quer detalhes sobre o período em que ela se afastou da cidade, anos atrás, antes do nascimento de Raul. Traga tudo, datas, viagens, contatos. Quero saber onde ela estava 9 meses antes do garoto nascer, ordena. A investigação promete revelar segredos do passado, inclusive uma possível ligação entre Arminda e Ferretti que foi apagada dos registros. Há rumores de que os dois se conheceram muito antes do que contam, e que uma noite de bebedeira e vingança pode ter mudado o destino de todos. Enquanto isso, Raul continua distante, sem saber que sua origem está prestes a ser colocada em xeque. Em uma conversa com Joelle, ele desabafa: sabe quando você sente que não pertence a lugar nenhum? É assim que eu me sinto. Minha mãe me trata como se fosse um estranho e Ferretti, ele me olha de um jeito que me arrepia, como se soubesse de algo que eu não sei. As palavras do rapaz ecoam como um prenúncio. Joelle tenta acalmá-lo, mas sente que algo sombrio se aproxima. O público, por sua vez, começa a montar o quebra-cabeça. Datas, olhares, frases ditas pela metade. Tudo parece apontar para um segredo guardado a 7 chaves, pronto para explodir a qualquer momento. A vida de Gerluce vai desmoronar de um jeito que ninguém poderia imaginar. Movida por um misto de desespero e senso de justiça, ela se deixa levar por um impulso perigoso, o mesmo que mudará para sempre seu destino. O que começa como uma tentativa de corrigir um erro se transforma em uma sucessão de tragédias, mentiras e traições. Em Três Graças, a mocinha acabará cruzando uma linha da qual não há retorno. Tudo tem início quando Gerluce, cansada de ver a mãe, Lígia, definhar com os efeitos dos remédios falsificados da Fundação Ferretti, decide agir por conta própria. A revolta toma conta de seu coração. Ela descobre, por intermédio de Viviane, que Arminda, uma das maiores apoiadoras do esquema, guarda em casa uma escultura misteriosa, presente enviada pelo próprio Ferretti. A peça, enorme e ornamentada, é considerada um símbolo da riqueza da Dondoca, mas, segundo boatos, dentro dela há algo muito mais valioso. Determinada a descobrir a verdade, Gerluce se alia a Viviane e a alguns moradores da chacrinha. O grupo planeja invadir a mansão de Arminda numa madrugada silenciosa, enquanto a patroa dorme. A tensão é palpável. Viviane tenta desistir, mas Gerluce está decidida. A gente não tá roubando, Vivi. Tá pegando de volta o que ele roubou da gente. As palavras ecoam como um mantra que mistura coragem e loucura. O assalto acontece sem grandes obstáculos. Gerluce, nervosa, atravessa os corredores da mansão até o salão principal, onde a escultura das Três Graças reluz sob a luz fraca da madrugada. Ela toca na peça com mãos trêmulas. Por um instante parece ouvir sussurros, lembranças de sua fé, de sua mãe, de tudo o que prometeu nunca fazer. Mas o medo de perder Lígia fala mais alto. Ela decide levar a escultura. O som do metal raspando o chão parece um trovão em meio ao silêncio. Com a ajuda de Joaquim, que acredita estar apenas transportando uma obra sem valor, Gerluce leva a escultura até o ferro velho. Lá, o destino se encarrega de revelar o inesperado. Durante o descarregamento, a base da peça se quebra, espalhando pelo chão maços e mais maços de dólares. Viviane se desespera. Joaquim fica sem reação. E Gerluce, pálida, compreende a dimensão do que tem nas mãos. Não é apenas dinheiro, é a prova viva do crime de Ferretti e Arminda. Nos dias seguintes, o medo e a esperança se misturam. Gerluce decide usar parte do dinheiro para ajudar quem mais precisa. Compra remédios verdadeiros para a mãe, doa cestas básicas, paga exames para os vizinhos
e financia o tratamento de Joeli, que enfrenta complicações na gravidez. A chacrinha inteira se comove. Ninguém sabe de onde vem a ajuda, mas todos se referem a ela como a Santa Anônima. Porém, o bem não consegue apagar o crime. As notícias do roubo se espalham e a polícia começa a investigar. Paulinho, agora encarregado do caso, não imagina que a mulher que ama está envolvida. Quando percebe as inconsistências nos depoimentos de Gerluce, seu coração se divide entre o dever e o sentimento. Ela evita o olhar dele, muda de assunto e cada mentira dita é uma ferida aberta. Viviane tenta convencê-la a fugir. Eles vão te culpar, Lucy. Você não tem ideia do que vai acontecer se descobrirem. Mas Gerluce já está cansada de correr. As noites são longas e o peso da culpa se torna insuportável. Em uma dessas madrugadas, ela procura Paulinho. A chuva cai, fina, e o som das gotas se mistura ao tremor da voz dela. Fui eu, Paulinho. Eu levei a escultura. Eu só queria justiça. Paulinho fecha os olhos. Por um instante, tudo parece parar. Ele segura o rosto dela, sem saber se a consola ou se a repreende. Mas o uniforme pesa mais do que o coração. Você sabe que eu não posso fingir que não ouvi isso. O silêncio entre eles é dilacerante. A algema brilha sob a luz da delegacia e o barulho metálico do clique ecoa como uma sentença. A prisão de Gerluce causa um abalo em toda Três Graças. Na chacrinha, as pessoas se dividem. Há quem a condene, mas muitos a veem como heroína. A imprensa transforma o caso em espetáculo e o nome de Ferete volta aos holofotes. Arminda, furiosa, tenta se afastar do escândalo, mas o pânico a consome. Aquela mulher destruiu minha vida, grita, sem perceber que sua própria casa desmorona sob o peso das mentiras. Enquanto isso, Gerluce enfrenta o cárcere com dignidade. Mesmo presa, continua ajudando outras detentas, ensinando-as a escrever cartas, a cuidar da higiene, a se defender de injustiças. O olhar dela ainda carrega luz. Uma mistura de arrependimento e fé. Deus não me abandonou, só me fez enxergar. Dias depois, a mobilização popular toma força. Moradores se reúnem em frente à delegacia, com cartazes pedindo liberdade para Gerluce. Ela roubou para curar, não para enriquecer, gritam. A comoção cresce quando um grupo de jornalistas revela a origem dos dólares, contas ligadas à Fundação Ferete e à própria Arminda. O escândalo explode. A pressão pública é tanta que o juiz concede liberdade provisória à cuidadora. Quando sai da cadeia, o povo a recebe com flores e aplausos. Mas Gerluce não se sente livre. Ela carrega a tornozeleira eletrônica e um coração dilacerado. Paulinho, afastado do caso, a observa de longe, dividido entre o amor e o dever. Ele sabe que ela errou, mas também sabe que o erro dela expôs um sistema inteiro de corrupção. E em meio ao caos, um novo dilema se aproxima. Ferete, temendo ser desmascarado, manda seus capangas atrás do dinheiro que sobrou. Arminda, desesperada, decide destruir as provas que ligam seu nome ao crime. E Gerluce, agora sob vigilância, precisa escolher entre se calar ou voltar a lutar, mesmo que isso custe sua liberdade de vez. Mas o destino ainda não terminou de testar Gerluce. Logo após conquistar a liberdade provisória, ela percebe que nada será simples. O olhar das pessoas mudou, misto de admiração e desconfiança. Mesmo quem a defende teme se aproximar demais. Gerluce sente o peso da tornozeleira como se fosse um lembrete vivo de seus erros. No entanto, a chama da coragem ainda arde dentro dela. As autoridades seguem em busca dos dólares desaparecidos. Parte do dinheiro encontrado no ferro velho foi recolhida pela perícia, mas outra parte sumiu misteriosamente. E é aí que um novo conflito se instala. Ferete, furioso, pressiona seus comparsas para recuperar o restante da quantia antes que a polícia rastreie as contas. Arminda, por sua vez, teme ser associada à lavagem de dinheiro e tenta se livrar de qualquer ligação com o caso, chegando até a forjar documentos para provar sua inocência. Paulinho, ainda dividido entre o amor e o dever,
é chamado novamente ao caso. A promotoria acredita que Gerluce possa ter cúmplices ainda à solta e exige que ele mantenha vigilância sobre ela. Ele tenta recusar, mas é ameaçado de ser afastado da corporação. O policial então se aproxima de Gerluce em silêncio, tentando protegê-la e, ao mesmo tempo, cumprir as ordens. O reencontro é tenso. "Se eu te vigiar, é para te salvar", diz ele, num sussurro que mistura dor e ternura. Viviane percebe o perigo que se aproxima e tenta alertar a amiga. "Eles querem te usar de bode expiatório, Lucy. Ferete não vai parar até te destruir." Mas Gerluce já não quer fugir. Ela decide reunir provas e entregar tudo à imprensa, mesmo que isso a coloque em risco. E é em meio a essa decisão que um novo aliado surge. Joaquim, o pai com quem ela quase não fala, aparece com um envelope misterioso. Cópias de transações bancárias ligando Ferete e Arminda a contas internacionais. Com esse novo material, Gerluce e Viviane montam um plano ousado. Em segredo, elas marcam um encontro com uma jornalista disposta a divulgar tudo. Mas o que deveria ser um acerto rápido se transforma em uma emboscada. Capangas de Ferete interceptam o carro de Viviane na estrada e a sequestram. O desespero toma conta da chacrinha. Gerluce, mesmo monitorada pela tornozeleira, decide agir por conta própria. Ela engana o sistema de rastreamento com a ajuda de Joaquim, que corta o sinal por alguns minutos e segue até um galpão abandonado, onde acredita que Viviane está sendo mantida. O local é sombrio, cercado por silêncios e sombras. Quando entra, Gerluce é surpreendida por Ferete em pessoa, armado e furioso. "Você destruiu tudo o que construí", grita ele, enquanto ela tenta ganhar tempo. Paulinho, que rastreava discretamente os passos dela, chega no instante em que o empresário tenta fugir. O confronto é intenso, um disparo é ouvido. O som ecoa pela noite. Ferete cai, ferido, e é preso em flagrante. Viviane é libertada. A polícia recupera os documentos e confirma o envolvimento de Arminda, que, desesperada, tenta embarcar para o exterior, mas é detida no aeroporto. Os dias seguintes são de reviravolta total. O escândalo explode na mídia. Fundação Ferete é desmantelada, as vítimas dos remédios falsificados começam a receber indenizações e o nome de Gerluce volta aos jornais, agora como símbolo de coragem e resistência. O povo da chacrinha a recebe como uma heroína. As mulheres choram, os idosos agradecem e até os mais céticos reconhecem. Sem ela, nada teria vindo à tona.